Vamos falar com Deus. Olá, queridos, bom dia, graça e a paz, nosso adorado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, vamos falar com Deus, mais uma manhã na presença do nosso estimado, do nosso adorado Senhor, pedindo que Ele nos revista do seu poder, nos capacite da sua graça, para que venhamos hoje, em mais um dia de campanha, exaltar e glorificar ao nosso Deus. Eu não sei literalmente como você se encontra nesse exato momento, mas na grande verdade, a minha fé, ela é infinitamente superior à condicionante do tempo que nós estamos vivendo, à condicionante do momento que nós estamos inseridos. Nós temos um Deus que é fiel. Nós temos um Deus que é galardoador. Nós temos um Deus que é Senhor. E Ele nessa manhã com certeza está pelejando pela minha vida e pela sua vida. Ele está trabalhando pela minha causa e pela sua. É por isso que nessa manhã nós estamos aqui, ainda pelejando, ainda guerreando, ainda lutando, ainda orando, ainda perseverando, sim. Pastor Ivna, eu estou estressada, eu não tenho mais paciência, eu tenho passado por lutas tão medonhas que eu tenho andado angustiada e literalmente eu não tenho mais força nem fé para orar. Então, literalmente, só vai complicar a sua situação cada vez mais e mais ainda. Não permita com que o estresse, a impaciência, a angústia, a ansiedade tome, ou melhor, se assenhore do governo da tua vida. Peça para o Espírito Santo te conduzir. E Ele, de forma tremenda e poderosa, te dará um fruto que Ele é próprio, que é o domínio próprio e a paciência. E você vai vencer esse combate. Ao invés de você meter os pés pelas mãos e atrapalhar o trabalho que Deus já está fazendo ao longo desses dias, literalmente você contemplará o Senhor de forma tremenda e poderosa, agindo vitoriosamente na tua vida e trabalhando, trazendo à existência aquilo que Ele te fez por promessa. Esse é um tempo de luta, de adversidade, nem se fale. Mas esse é o momento de nós, em nome de Jesus, descansarmos no Senhor, na certeza de que Ele, sempre de forma tremenda e poderosa, nos surpreende. Isso, mesmo que a situação seja difícil demais e aos teus olhos, ela esteja totalmente contraditória àquilo que tu tem vivido. Continue crendo, porque Deus está no controle. Deus está no controle da minha vida, Ele está no controle da tua vida. Ele nos dará vigor, sabedoria e estratégia, aprumará os nossos joelhos e nos dará, em nome de Jesus, virtude para caminharmos. Sim, caminharmos na direção da nossa vitória, porque para isso Ele nos tem treinado, para isso Ele nos tem capacitado. Então, nesta manhã, não permita com que o afã do momento, com que a fúria do momento, com que a impaciência do momento, com que a demora do momento, torne você uma pessoa impaciente, bote a perder todo o trabalho desses 60 dias de jejum e oração. Deixa Deus, o Senhor, influenciar você. Continua orando. Você não está vendo não, mas você está crendo. A nossa fé, ela trará à existência aquilo que o Senhor nos tem falado. Tire a mágoa, tire do seu coração essa mágoa, esse sentimento de desgosto, essa tristeza, esse ressentimento. Ele literalmente, ele vai vir no teu coração para trazer literalmente um total afastamento daquilo que Deus tem te feito por promessa. Irmãos, o crente não pode permitir alimentar esse tipo de sentimento mortal do inferno. O crente, ele tem que ter no seu coração a humildade de reconhecer que você também já falhou em algum momento da sua vida e você tem que se dispor a perdoar, porque é perdoando que é perdoado, é amando que é amado, é recuando que Deus, o Senhor, te arremessará em rumo a um novo tempo de vitória que Ele tem para a tua vida. Eu já disse e vou repetir, às vezes para que a gente venha dar um salto mais longo, nós precisamos dar 2 passos para trás. Então, nessa manhã, confronte o seu eu e diga: Satanás, se você pensa que vai se utilizar dessa situação, dessa mágoa, dessa injúria, desse momento para tornar o meu coração cativo a ti, omisso, atribulado, você não vai conseguir, porque quem guia, quem rege a minha vida é o Senhor dos Exércitos. Queridos, Deus, o Senhor, nesta manhã, de forma tremenda e pública, Ele vai te exaltar. Vai te exaltar, porque quando você se posiciona na presença de Deus e deixa Ele se assenhorar do governo da tua vida, eu não sei o tamanho da ferida que está na tua alma, não me importa o tamanho da rotura
rotura que está dentro do meu peito, literalmente eu sou curada e eu avançarei e o Senhor me exaltará. Essa vitória que está engatilhada no mundo espiritual, ela descerá em direção à tua vida e tu verás a vontade do Senhor se cumprindo, para que Ele cumpra na minha vida e na tua vida aquilo que Ele disse lá no Sermão do Monte: pedi e dar-se-vos-á. Para que confirmação tão mais profunda acerca daquilo que o Senhor nos tem dito? Hoje de manhã eu disse para uma irmã: querida, falar comigo não resolve o teu problema. A Bíblia diz lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4, que muitos pedem e não recebem porque pedem mal. Pede para a pessoa errada, pede literalmente de uma forma diferenciada. Não tem, aleluia, perseverança naquilo que começou a orar. E Deus, o Senhor, literalmente, Ele nos tem ensinado paulatinamente a melhor forma de orarmos e a melhor forma de conquistarmos. Então, nesta manhã, você vai sentar, você vai tirar esse tempo, porque esse é um tempo que não se perde, esse é um tempo que se ganha, e você vai colocar na presença de Deus a tua vida e vai apresentar ao Senhor esta situação. Se você não é uma pessoa que se concentre na oração, escreva, diga: Senhor, tá aqui, Pai, tu tem contemplado, os meus filhos são rebeldes, a droga dentro da minha casa, a prostituição não se fala, Senhor, a discórdia, a tribulação, eu não consigo mais me concentrar dentro da minha própria casa, porque eu não tenho paz dentro da minha própria casa. Se eu como, falam, se eu me sento na televisão, é uma confusão, se eu tô sentada na sala, eu não quero conversa com ninguém. Menina, é um inferno, literalmente a minha casa tá desse naipe aí, pastora Ivna, eu não aguento mais. Pois você vai se dobrar, porque em meio a esta guerra, o príncipe da paz, ele vai triunfar por você. Pede, bate, e o Senhor honrará, Ele acrescentará, Ele abrirá, Ele preparará, Ele estabelecerá bênçãos indizíveis para aqueles que nele confiam. Eu creio, literalmente, que nessa manhã o Senhor, Ele vai se apiedar de nós e Ele responderá o nosso clamor, Ele responderá a nossa oração, porque no controle do universo Ele está e Ele é o centro da minha vida e na tua vida. Nesta manhã o Senhor diz: descanse em mim e o teu futuro, eu estou com ele na minha mão e vou dele cuidar. Que palavra poderosa, querido! O nosso futuro na mão de um Deus tremendo, que ressuscita, que capacita, que lapida, que honra, que limpa, que fortalece, que enriquece, que arranca, que planta, que faz coisas extraordinárias para mostrar que Ele é Deus na tua vida. Ele leva, Ele traz de volta, Ele prepara dia e hora para te fazer surpresa. Então, em nome de Jesus, nesta manhã, não se deixe abater devido à luta do momento. Se concentre, se firme rumo àquilo que tu tem feito como oração na presença do teu Deus. E Deus, o Senhor, de forma tremenda e poderosa, não te deixará sem resposta. A Bíblia conta de uma mulher que todos os dias, do dia todo, ela ia lá naquele juiz iníquo. E a Bíblia fala que a sua perseverança torrou a paciência daquele juiz maligno. E ele entregou na mão dela aquela causa carimbada. É isso que Deus vai fazer na nossa vida. Ainda que nós venhamos ter tido a decisão de nos arrastar ao longo desses dias na presença de Deus, esperando dele uma resposta, pode ter certeza de uma coisa: o Espírito Santo nos dará um empurrãozinho e nós chegaremos em nome de Jesus ao lugar que Ele estabeleceu como lugar de vitória para nós. Não despreze, meu querido, não despreze esse momento de luta, não despreze os pequenos momentos. Deus, o Senhor, Ele tem na sua mão o poder de potencializar um algo pequeno para se tornar grande, um projeto invisível se tornar plausível, porque Ele é poderoso e faz infinitamente mais. Creia, Deus está cuidando da nossa vida, Ele está preparando tudo. É Ele quem vai conduzir a mim e a você em meio a este deserto e nos inserir dentro da terra prometida. Portanto, se você está desanimado, porque literalmente você diz: pastora Ivna, está chegando em mais um fim de campanha e eu não vi nada acontecer. Querido, reanime o seu coração naquele que é todo poderoso, porque o Deus tremendo na qual nós servimos, que transforma deserto em manancial de água, Ele está nesta manhã olhando para o teu choro e Ele transformará ele em alegria. Eu não tenho a menor dúvida de que nessa manhã
o Deus que não desampara seu povo, ele vai entrar com a providência na nossa vida. Aí tu diz, pastora Ivna, eu não sei mais o que fazer, eu tô prestes a desistir, tudo no meu lado, tudo ao meu lado é difícil, e como é que eu vou permanecer firme diante de um sofrimento desse, pastor? As lágrimas não cessam, a luta tá medonha, só Deus sabe o que é que eu tenho vivido. Meu marido, dedicadíssimo a mim, a minha casa e a minha família, agora apareceu com outra, apareceu até menino pelo meio. Meu Deus do céu, eu não sei o que faça. O que é que eu faço? Jogo ele na rua, bota ele pra fora. É tudo que a outra quer, que você rebole seu marido na rua e despreze os 20 anos de coisa boa também que ele fez. Nós não podemos julgar uma pessoa por um ato somente, não. Pelo amor de Deus, olha para os adjetivos positivos que essa pessoa tem. Reanima o teu coração, consola a tua alma e Deus te dará vigor para você continuar essa caminhada sem olhar para trás. Independente de você estar prestes a desistir, não se acovarda. Deus, o Senhor, de forma tremenda e poderosa, trará conforto, trará consolo, trará força, trará fé e você contemplará esse Deus Todo-Poderoso agindo de forma milagrosa e você de forma tremenda e toda especial, recebendo do Senhor aquilo que te é devido. Vai chegar um novo tempo de vitória na tua vida. Se você nesta manhã só precisava desta palavra de incentivo, você não fique pelos cantos de parede, permitindo com que o desânimo, o estresse e a adversidade tome as rédeas da tua vida. Se assenhorem do controle do seu coração. Nesta manhã, em nome de Jesus, eu quero crer que o Senhor, de forma especial e esplêndida, já tem na sua mão o desfecho dessa história. E você verá, em nome de Jesus, que o Senhor em todo o tempo esteve trabalhando e pelejando pela minha vida e pela tua vida. É fato, é claro que em muitos momentos a tristeza e a insegurança, elas tendem a nos assaltar, muitas das vezes a nossa fé. Mas Deus, o Senhor, nesta manhã, Ele quer que você entenda que a semeadura virá. Nós semeamos, aleluia, plantamos em lágrima e nós colheremos com alegria. Então não precisa ser prisioneiro, escravo do diabo. Nesta manhã a alegria é fato, ela coexiste com a dor. Porém, Deus, o Senhor, de forma tremenda e poderosa, se utiliza dos seus meios de graça para que nós venhamos contemplar as nossas lágrimas regando a nossa terra e nós de forma tremenda e especial contemplando o novo tempo de Deus para a nossa vida. Então nesta manhã, se você julga literalmente que não tem mais jeito na tua vida, eu quero convidar você em nome de Jesus a se dar mais uma oportunidade para contemplar a Deus, o Senhor, de forma poderosa e tremenda, agindo e pelejando pela tua vida. Deus, o Senhor, Ele tem um compromisso com o seu povo. A Bíblia fala de forma muito clara que aqueles que fazem do Senhor a sua confiança contemplarão literalmente aqueles que se levantaram de forma má, caindo por terra, e o Senhor desprendendo das tuas costas todo o jugo, para que tu saiba que a poderosa mão de Deus peleja por mim e peleja por você. A Bíblia fala no livro de Jó, no capítulo de número 4, que a luta de Jó, aquela situação que Jó passou, com certeza foi disciplinar, que ensinou não só a ele, como tanta gente que estava em sua volta. Portanto, acredite, essa peleja que você está passando, ela é disciplinar. Nada acontece na vida do crente por acaso. Deus, o Senhor, nesta manhã, Ele nos dará em nome de Jesus uma nova oportunidade, porque Ele vai entrar com a providência na nossa vida e vai fazer o desfecho final do meu e do teu destino. Foi assim que Deus fez na vida de Jó. Ele estava vivendo naquele momento que aquela palavra foi totalmente escrita. Um momento de dor, um momento de luta. Mas naquele momento Deus agiu de uma forma tão especial, tão tremenda, que acalmou aquela tempestade e que trouxe àquele homem o dobro de tudo aquilo que ele havia perdido. É por isso que eu quero crer que em nome de Jesus, nesta manhã, nós estaremos na dependência do Senhor. Esse mar vai se acalmar e Deus, o Senhor, Ele vai trazer abundância e a paz para dentro da minha casa e da tua casa. Não se preocupe com nada. Você é um projeto de Deus e projeto de Deus não arruína. Projeto de Deus se estabelece. Não fuja do que Deus tem para a tua vida. Nesta manhã, deixa Deus, o Senhor, de forma tremenda e poderosa, conduzir a minha vida e a tua vida. E tu contemplará que verdadeiramente, quando nós temos, aleluia, a nossa fé alicerçada no Senhor, ainda que alguns tentem destruir os fundamentos que foram fortalecidos e estabelecidos no nosso Deus, eles vão cair por terra, porque o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele agirá em favor da minha vida e da tua vida também. Então, em nome de Jesus, nesta manhã, independente da decadência espiritual,
espiritual, independente dos teus fundamentos terem sido destruídos pelas decisões errôneas que você abraçou, nessa manhã, o Deus do absoluto não te deixará oprimido em meio a essa perseguição que veio para te matar. Deus está destronando agora todo o vento de opressão e Ele manda te dizer, pode ter certeza, os anjos do céu dispararão em direção à tua vida e darão em nome de Jesus um novo rumo para ela. Eu creio que o nosso Deus, de forma tremenda e poderosa, até nos permite sermos provados, mas não para a morte. Ele reconduzirá a tua vida em poder e você verá literalmente a majestosa mão de Deus trabalhando pela minha vida e pela tua vida. Eu não tenho dúvida, Deus está pelejando por nós para nos exaltar. É por isso que hoje de manhã nós estamos aqui em guerra, acreditando que o nosso Deus, de forma tremenda e poderosa, de pé, está no trono de graça e a sua vitória chegará na minha vida e na tua vida. Eu não sei, meu querido, como você se encontra agora. Mas eu me lembrei literalmente de uma ilustração que falava sobre as questões de uma árvore. Um pai tinha 4 filhos e ele literalmente disse, vocês vão sair agora e vocês vão olhar para aquela árvore ali em tempos diferentes. Ele pegou o filho número 1, mandou num tempo, pegou o filho número 2, mandou no outro tempo, pegou o 3 e o 4 e mandou em tempos diferentes. Depois ele reuniu os filhos e ele disse, agora vocês vão sentar comigo aqui e vocês vão me dizer o que foi que vocês viram daquele lado de lá da ilha. E de repente, naquela situação, o primeiro filho disse, não, papai, quando eu cheguei lá tinha muita folha no chão e aquele lugar estava terrível, solitário, horrível, não gostei não. E aí o segundo filho disse, não, que história é essa? Quando eu cheguei lá, eu contemplei as árvores muito verdes, muito bonitas e eu achei que foi bonito aquele lugar, literalmente aquele lugar é um lugar agradável. E o terceiro filho disse, e aí? O que foi que você viu lá? O terceiro filho, o pai perguntou. O que foi que você viu lá, meu filho? Eu, papai, eu vi árvores cheias de frutos, uma árvore bonita, uma árvore muito legal. E eu literalmente disse, poxa vida, morar aqui deve ser muito bom, porque essas árvores são muito prósperas e deve ser maravilhoso morar neste lugar. E o quarto filho disse o quê? Paizinho, eu literalmente, quando cheguei lá, eu não vi frutos, mas eu vi muitas flores das árvores e eu achei aquele lugar fantástico, porque era um lugar perfumado, um lugar muito bonito e agradável para se estar. E o pai disse assim, verdadeiramente, vocês tiveram literalmente a visão perfeita de cada estação e de cada momento. As árvores eram as mesmas, o ambiente também, porém, vocês foram em estações diferentes e vocês puderam contemplar o inverno, o verão, a primavera e o outono. Deus, o Senhor, manda te dizer, vão haver momentos na nossa vida em que nós olharemos para nós no espelho e nos veremos no inverno terrível. Irmão, é aquela cara de morte, não tem uma folha na nossa árvore e nós ficamos, meu Deus, acabou, não tem mais jeito para nós, porque literalmente nós esquecemos que as outras estações estão por vir e das outras que já passaram na nossa vida e que nós também já sobrevivemos esse momento. Deus manda te dizer agora, não olhe para você com as lentes fatalistas desse momento. Deus, o Senhor, está preparando um tempo de vitória para mim e para você. Você contemplará literalmente você se levantando agora sobre uma nova perspectiva de vida. E Deus, o Senhor, de forma tremenda e ordeira, Ele vai te exaltar. A Bíblia fala que os que confiam no Senhor, eles não se abalam, mas eles permanecem firmes para sempre. Deus, o Senhor, manda te dizer, nós estamos vivendo dias negros e de adversidade, mas eu digo, pois, para você, não adianta você se introverter e achar que não tem mais jeito para a tua vida. Deus, o Senhor, se levantará do trono da graça e nos dará o seu sustento, e nos dará a sua proteção, e nos dará o seu alento, e ainda nos dará um céu de glória, para que nós venhamos passar toda a nossa eternidade. Ei, você é como uma flecha na mão do valente, na mão do soldado bem adestrado, e o Senhor, com certeza, quando Ele te pegar, Xaramandagaçu, quando Ele te pegar, Ele vai te arremessar, Ele vai te arremessar de forma ordeira, de forma tremenda, de forma poderosa, ao rumo desejado. Ele sabe como tratar, Ele sabe como fazer, Ele sabe como sustentar, Ele sabe como prover. É por isso que nessa manhã você vai saber que quando o Senhor botar as mãos dele em você, Ele vai te arremessar para um lugar certo, para um alvo determinado. Deus, o Senhor, está pelejando pela tua vida, irmã. Não desiste do que Deus está trabalhando. Nesta manhã é manhã de oportunidade, é manhã de vitória, é manhã de providência. Eu sei que as lutas tendem em alguns momentos trazer ao nosso coração algum tipo de desistência, mas nessa manhã eu digo e vou repetir, porque tenho feito desse o meu lema diariamente. Todo dia eu tenho uma oportunidade de recomeçar.
É por isso que eu estou aqui, porque eu sei que o meu Deus, de forma tremenda e poderosa, tem na sua mão o poder de terminar a minha história de uma forma diferenciada. Não é porque começou mal que tudo terminará mal, de maneira alguma, como também as coisas às vezes começam bem e não terminam nada bem. Então, nesta manhã, não vamos ter uma mente, uma visão fatalista. Se porventura você está num abismo, construa pontes nele, porque literalmente o nosso Deus, de forma tremenda e poderosa, ele nos dará uma oportunidade de vitória. Assim aconteceu com José. José estava no calabouço, José estava no campo, como escravo trabalhando, e ali ele foi um escravo diferenciado. Lá no presídio, ele foi um preso diferenciado. Então seja você diferenciado aí nesse presídio, rapaz. Você não está aí à toa, não. E se porventura você caiu aí nesse lugar, é porque literalmente Deus, o Senhor, ele tem algo para tratar com a tua vida. Então aproveite esse momento e seja um preso diferenciado. Canta louvores, dobra o joelho em oração, levanta as tuas mãos, aleluia, e ora na presença de todos. As pessoas vão ver literalmente que agora tu não quer mais essa vida que tu tinha para a tua vida. E Deus, o Senhor, de forma tremenda, por causa da sua infinita misericórdia, ele abrirá a porta, ele diminui pena, ele usa alguém para te tirar daí, assim como usou, aleluia, aquele faraó para tirar José de dentro daquele presídio. Deus, o Senhor, utilizará gente rica, meu irmão, de posse, para tirar daí e te dar um emprego. Você não vai sair daí para ficar nas mãos de fulano, de cicrano, não. Você vai sair daí para arrumar um emprego, para mudar de casa, mudar de cidade e recomeçar. Deus vai fazer uma nova bibliografia da tua vida. Se Satanás colocou no teu coração, aleluia, uma bibliografia de destruição de você mesma, nesta manhã Deus, o Senhor, me levanta na terra para dizer para você que se tão somente você liberar você mesmo, aleluia, para o perdão e recomeçar, não fazer mais as mesmas coisas que você fazia antes, pode ter certeza de uma coisa, disso eu te garanto, Deus fará de você uma pessoa especial e te dará oportunidades excelentes e extraordinárias. Deus jamais honraria uma pessoa fraudosa, nunca. Deus não faz isso, ao contrário, ele diz, seja fiel no pouco, que no muito eu vou te colocar. Deus nunca exaltaria uma pessoa que tem sido infiel nas amizades, infiel nos relacionamentos, infiel aos seus pastores. Deus não vai exaltar você, porque ele não vai fazer com que a palavra dele ela seja inválida. Ele vai honrar o que é fiel à sua liderança, ele vai honrar o que é fiel à sua família, ele vai honrar o que é fiel, aleluia, à sua casa, os seus filhos, e consequentemente essa pessoa vai ser abençoada, abundantemente abençoada, e esse fardo maldito desprenderá das tuas costas e você contemplará o alívio e a vitória de Deus na tua vida, trazendo aquilo que é necessário para o teu sustento e para a vitória da tua vida e da tua casa. Então nessa manhã, pisa na cabeça da derrota. O Espírito Santo te conduzirá em vitória. Ele, de forma tremenda e poderosa, honrará a tua nova posição. E nós contemplaremos, aleluia, que aquele que começou o trabalho em nós, ele é fiel e aperfeiçoará. É por isso que nós estamos aqui, nos santificando, porque sem santificação é impossível você ver a Deus. Mas aqueles que têm um coração puro, eles contemplarão a glória de Deus na sua vida. Ainda que neste exato momento você diga, pastora Ivna, eu não tenho mais o que fazer. Tem não, pois eu creio também que quando nós não temos mais o que fazer e nem com quem contar, nós nos santificamos, nos separamos e nós contemplaremos, desfrutaremos aquilo que o Senhor está preparado para mim e para você, porque nós veremos a face de Deus. E não tem aquele que vê a face de Deus, nunca mais ele será a mesma pessoa. Então, em nome de Jesus, nesta manhã, pode ter certeza, o maior interessado em te ver crescer, em te ver ser abençoado, é o Espírito Santo de Deus, aquele que nos fez promessa, aquele que nesta manhã, de forma tremenda e poderosa, está nos bastidores da vida, a trabalhar pela minha vida e pela tua. Que nesta manhã você se levante na presença de Deus, e esse negócio de ficar aí derrotado, acabrunhado pelos cantos de parede, Deus me livre, não dá certo com nós não. Deus nessa manhã tem uma roupa nova para nos dar, tem sapatos novos para nos dar, tem resposta às nossas orações, e eu creio que Ele com certeza com a sua mão estendida está para abençoar a minha vida e a sua. Então fica na dependência do Pai, porque Ele nos surpreenderá, Ele agirá, Ele moverá as águas de glória para abençoar a minha vida e a tua. Então fica na dependência do Senhor, porque aquele que começou a obra, Ele a aperfeiçoará. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém, e graças a Deus. Que Deus seja louvado, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, aleluia, Jesus. Na FM Gospel tem Gospel em Vila Medeiros.